Estimados irmãos e irmãs, bom dia! Vamos a mais um Evangelho nessa sétima semana do tempo da Páscoa, nessa semana de oração pela unidade dos cristãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje põe diante de nós Jesus que nos dá um alerta bastante interessante e pertinente. No mundo tereis muitas tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. É interessante a gente pensar que nós temos medo do mundo. Tantas coisas que acontecem no mundo e a gente foge dele como se nós tivéssemos medo dele. Jesus disse: coragem. Ninguém precisa temer o mundo, ou seja, quando a gente fala o mundo, nós não estamos falando das coisas criadas por Deus, não. Nós estamos falando das adversidades que proporcionam, que causam, que configuram ocasiões de pecado para nós. Mas nós temos que ter coragem, nós não podemos ter medo. Claro, nós temos que evitar o mal, o pecado, mas nós não precisamos ter medo dele. Por exemplo, na época do carnaval, muita gente critica, condena e fala: não, eu não vou lá, aquilo é do pecado e não sei o quê, e tece milhares de comentários pejorativos para essa festa popular. Mas o pecado não está na festa como tal, está nas pessoas que vão em intenção de pecar. O mesmo pode acontecer com a gente se eu quiser pecar até dentro da igreja. Até dentro da igreja é possível. Então, não é o lugar, não é a situação, mas é a intenção que a pessoa tem. Por isso que Jesus diz: coragem. Nós não precisamos temer o mundo, ficar dentro de casa, ficar preso, ficar enclausurado no sentido de que não pode sair para não... Não é assim que funciona. Às vezes a gente pensa assim, existem pessoas e situações que nos ocasionam mais santidade do que até mesmo dentro da igreja. Bem pensado, né? Bem entendido. Como assim? Por exemplo, se nós vamos, Jesus disse em outro momento, se vocês dão uma festa e convidam só quem pode te retribuir, quem pode te convidar também, que recompensa tereis? Então nós não podemos ficar presos dentro do nosso casulo com medo do mundo, com medo de pecar. Nós temos que ter coragem e enfrentar o mundo. Por exemplo, anos idos, antigamente, era impensável uma pessoa conversar com uma mulher de má fama, principalmente as senhoras que frequentavam a igreja, não conversavam com a outra mulher de má fama. Por quê? Com medo de ser vista com ela, com medo de ser confundida com ela. O mesmo era com os homens. Os homens não se misturavam com outros homens que eram de má fama. E assim hoje nós fomos alimentando esse preconceito que foi causando em nós um certo medo de enfrentar as reveses da vida, de enfrentar as durezas do mundo. Então cada um de nós criou um medo, um preconceito, uma resistência de irmos na luta.
Tem nada a ver, né? Eu posso sim trabalhar com mulheres de má fama, com homens de má fama, no processo de conversão deles, e não para simplesmente usufruir ou aproveitar da situação, de jeito nenhum. E ninguém pode dizer o contrário. Ninguém pode dizer, porque eu estou lá, não, é verdade que o ditado é dito e certo, dormiu com a cadela, acordou com as purgas, né? Então a gente sabe desse ditado. E a gente também sabe do ditado, quem com porco dorme, né? Quem com porco vive, farelo come. Então a gente sabe também desse ditado. Mas só que nós não podemos justificar nossa falta de irmos em busca deles. A liturgia de ontem, Jesus nos manda irmos a todos os cantos do mundo, fazendo de todos discípulos dele. E é interessante que a gente acha que já está cumprida a missão, né? A gente pensa assim, nossa, a igreja está vazia, a igreja está assim assada, mas existem muitos lugares que estão cheios. E nós precisamos ir lá mostrar para eles a vida de Cristo, a mensagem de Jesus. Não é claro, você não vai sair de madrugada, você não vai sair à noite para ir numa festa lá, para poder evangelizar numa festa, não. Mas, numa oportunidade, você começa de forma bem tranquila. Vou dizer para vocês, às vezes o pessoal tem medo porque acha que tem que ir, né? Lá na casa da Kenga, lá não sei na onde. Não é assim que funciona. Não, primeiro você passa a conhecer quem são elas. Passa a conversar cumprimentando-as, né? Passando na rua, viu uma lá na rua, na porta, cumprimenta. Viu um rapaz, né, de má fama, passa na porta e cumprimenta ele. Eu faço isso sempre. Quando eu vou para as comunidades, os meninos estão lá sentados na porta, lá nos esquemas deles. Eu passo, e aí os meninos, vocês estão bem? Então nós estamos bem. Então tá bom, Deus abençoe vocês. E sigo o meu caminho. Resultado, eles têm um carinho comigo tão grande, que eles vêm com um respeito que, vixe, Nossa Senhora, um respeito que Ave Maria. E quando algum deles falta com respeito comigo, que debocha, que fica com aquela coisa, os outros repreendem, né? Os outros chamam a atenção dele, né? Então vocês veem, eu conquisto eles. Claro, eu sei que eles não vão vir para a missa, eu sei que eles não vão vir para a igreja, essa coisa toda, mas eu também sei que eles vão conhecer as coisas de Deus e vão ter esse respeito, esse carinho. Outro dia, um deles pediu para eu benzer um medalhão, uma gargantilha que ele tinha. Eu falei, com muito prazer, com muita alegria, né? Então, benzi aquele medalhão dele, se não me engano, era de São Jorge. Era uma medalha de um santo, né? Então, benzi para ele. Não tive aquele negócio de ter medo de alguém me ver com ele, aquela coisa toda, não. Quando eles vêm, com muita alegria, acolho, com muita alegria, né, atendo cada um deles, dentro da dinâmica deles, bem como todas as pessoas que vêm. Jesus nos ensina que a gente não pode ter acepção, nós não podemos fazer distinção entre as pessoas. E por isso que nós estamos do jeito que estamos hoje. Sempre as mesmas pessoas, sempre, né, nós e nós mesmos, não tem jeito. Então nós precisamos começar a irromper os muros da igreja. O Papa Francisco, ele pede, né, uma igreja em saída, uma igreja que vai até o encontro dos nossos irmãos. Claro, nós precisamos tomar um cuidado muito extremo. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas estão muito carentes, mas é muito mesmo. Então, se você é gentil, se você é educado, se você demonstra um pouquinho de afeto com quem quer que seja, Nossa Senhora, se essa pessoa apaixona por você, você está lascado. Né? Você está lascado. Aí agora é mandando mensagens, é vindo em sua porta, é toda hora, aquela agonia toda. Então você tem que ter um cuidado. Né? E a gente tem que ter um cuidado para não criar isso, para não favorecer isso nas pessoas. Então por isso que a gente tem que saber. Né? Quando você perceber que está extrapolando, que a pessoa está confundindo, então aí agora é hora de você afastar. Falar, não, fulano, você não está entendendo o meu processo, o meu trabalho, não. Mas Jesus diz, coragem, eu venci o mundo. Isso não pode causar em nós um medo do mundo. Não, de forma nenhuma. Nós temos que, pelo contrário, enfrentar o mundo. Por isso Jesus deu a vida dele.
para vencer o pecado, o mal. E aí a gente tem que ir ao encontro. Claro, se você sabe se eu sei que os meninos estão em guerra entre eles, aquela coisa toda, eu não vou lá por meio deles, de jeito nenhum. Até porque eu não vou por meio deles. Eu vou para as comunidades. E aí eles estão lá, no meu percurso eles estão lá. E eu não vou passar por eles como se eu estivesse passando por um pedaço de pau, por uma pedra, não. Cumprimento eles, eles sabem quem eu sou. Eu não sei quem são eles de nome, essas coisas todas, mas eu sei quem são eles. São os meus meninos, são os meus membros da minha comunidade, são os meninos que formam aqui a minha paróquia, que estão aqui na rua, se eles estão de vida irregular, de vida errada, né? Então, infelizmente, não posso fazer muita coisa, não. Mas eu também não posso chegar lá para eles e oferecer para eles condições de largarem aquele tipo de vida, até porque eu não tenho essas condições, né? Então, eu vou pela beirada, vou conquistando eles pela beirada. Então, eles vêm até mim, né? Igual esse veio para eu benzer lá a gargantilha dele, a cordinha, o santinho, né? Que ele tinha. Então, eles vêm já confiando em mim. Eles sabem quem eu sou. E eles falam assim, depois eu vou lá na missa, depois eu vou lá na igreja. Que beleza. Então eu não preciso ter medo do mundo. Em contrapartida, quantos de nós dentro da igreja, né, não saudamos um outro? Quantos de nós estamos até de mal uns dos outros dentro da igreja? Vocês entendem? Então às vezes a gente fica com medo do mundo, mas o mal está dentro da igreja, está dentro de nós. Então não é que a gente tem que ter medo do mundo, a gente tem que enfrentar as durezas da vida, as durezas do mundo e com coragem, com perseverança. Mas eu vou dizer para vocês, com muita caridade, isso aí não é para todo mundo não. Não é todo mundo que sabe fazer isso não. Isso aí tem que ter a pessoa certa. Por exemplo, eu não vou pedir uma senhora aqui da comunidade, que eu sei das limitações dela, para fazer um trabalho com as meninas de má fama. Eu não vou pedir para uma senhora dessa ir lá fazer um trabalho com os meninos que estão lá nos esquemas deles para lá. Né? Não, eu tenho que saber quem pode. E às vezes também eu falo dessas senhoras, mas talvez elas são melhores do que muitas pessoas. Que às vezes a pessoa vai lá e aí começa a julgar, condenar, e aí, em vez de ajudar, atrapalha. Então, não é assim. A gente tem que atrair eles. E essa atitude de atrair eles para a comunidade vem aos poucos. Então, a gente vai trazendo eles nesse sentido mesmo, passando, cumprimentando eles, para eles saberem quem é aquela pessoa, quem é aquela... Igual eles falaram com a outra senhora lá da paróquia do meu irmão, da paróquia de João Paulo. Eles falaram assim, ia ver essa senhora. Eles estavam brigando, né, discutindo entre eles, e eles falaram lá, silêncio. Cala a boca, tá passando aqui uma senhora e ela é de respeito, ela é da igreja, todo mundo, silêncio. E aí a mulher passou, né, e foi para casa dela e eles respeitaram ela. Vocês estão vendo? Então eles têm um carinho, eles têm um respeito, eles sabem das coisas. Então a gente não precisa ter medo do mundo, a gente não precisa ter medo das pessoas. Claro, repito, a gente tem que ter medo das situações. Ninguém vai para uma casa de... Nenhuma senhora dessas daqui da igreja vai para uma casa de quenga à noite. Tá doido? Maria, né? E nem eu vou para lá 10 horas, meia-noite, lá porque eu sei que os meninos estão tudo lá discutindo, dividindo, fazendo os esquemas deles para lá. E eu não vou para lá nesse horário também, não. Tá doido? Aí, então a gente tem que ter prudência, né, nesse sentido. Então, cada um sabe direitinho, né, o que deve fazer, quando fazer e como fazer. Senão não dá certo não. O que nós não podemos ter, Jesus deixa bem claro, é medo. Coragem. Eu venci o mundo. Não tenham medo, né? No mundo vocês vão ter muitas tribulações. São muitas as coisas que tiram o nosso sono. Mas coragem. Eu venci o mundo. Meus irmãos, fiquem todos com Deus, com Nossa Senhora, no início dessa semana. Que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje, celebrando a Senhora Santa Rita, que vocês todos possam ser alegres e satisfeitos pela intercessão dela e principalmente de Nossa Senhora. Salve Maria!